Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é Elizabeth. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo bíblico do livro de Gênesis, do capítulo 14, tá bom? Pra gente começar, então vamos orar, tá? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um dia, por poder mais uma vez estudar a Tua Palavra. Peço a Deus que o Senhor nos ensine algo novo, que o Senhor abra o nosso entendimento para detalhes, coisas às vezes sutis que estão no texto, que muitas vezes nós passamos batido, Deus. Peço a Deus que o Senhor venha me dirigir nesse momento e dar clareza nas palavras, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, nos direcionando. E eu coloco diante de Ti também as pessoas que estão assistindo, juntamente com as suas famílias. Peço a Deus que o Senhor cuide, que o Senhor dirija a vida delas, que o Senhor nos ensine, ó Deus, a termos uma vida devocional, uma vida de devoção a Ti, de buscar a Tua palavra, de estar sempre com o pensamento voltado para Ti, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua presença esteja conosco, Pai. E eu peço a Deus que o Senhor tire toda a distração, né, nesse momento, para que a gente possa estar focado aqui em Ti, no aprendizado da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, gente, eu vou fazer aqui em duas partes o estudo, porque tem bastante informação, tá? Então, vamos ler aqui o capítulo 14. Ele fala assim: Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o Mar Salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote e Carnaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Savé Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até Eoparã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Emispate e Quecades, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar. E se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhes ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Aí aqui entra um personagem no meio da história. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão. Aí agora voltou aqui para o rei de Sodoma: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence,
nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Certo? Bom, gente, é isso, capítulo 14. Eu vou dividir ele em duas partes, então, para ficar um pouco melhor, para a gente entender que tem bastante informação. E aqui, para a gente começar o estudo, eu procurei, assim, sobre esses povos que fala aqui na Bíblia, porém, eu encontrei informações apenas de 4 povos aqui, não tem muita informação, tá? Então, o primeiro que eu achei aqui foi sobre Sinar. Só uma coisa, eu procurei, assim, essas informações sobre esses povos pra gente ver um pouco com a diferença, entendeu? Entre o caráter, né, a forma que eles eram com Abraão aqui, com o povo de Deus, tá? Então aqui Sinar fala que esse lugar aqui estava localizado onde era Babel, tá? Então nos capítulos anteriores a gente viu que o povo de Babel tentou construir uma torre muito alta que se encontrasse, que fosse até o céu. E a gente viu no estudo que essa era uma tentativa deles que não foi agradável a Deus aquilo, porque em outros estudos aqui, não na Bíblia específico, mas em outros locais, fala que eles, na verdade, queriam ir até lá meio como uma forma de vingança por conta do dilúvio. E também uma forma de criar algo que pudesse ser tão grande que se houvesse outro dilúvio, eles não fossem consumidos pelo dilúvio. Então, na verdade, eles não eram um povo assim que temiam a Deus, tá? E então a gente vê que Sinar estava localizado ali. Então, provavelmente eles faziam parte ali vinham daqueles povos, né? E aí diz aqui também que Sinar, ele é mencionado como um sinônimo da Babilônia. E futuramente a gente vê que a Babilônia ela se tornou uma potência. Eles pegam os israelitas e esses israelitas eles ficam exilados e por muitos anos. Eles matam um monte, destroem, né, Israel e levam exilados o povo. E a gente vai ver essa história contada no livro de Daniel. O livro de Daniel inteiro fala sobre isso, tá? Então era um povo poderosíssimo, tá? E aí são essas informações, basicamente. Aí o próximo que eu encontrei informações aqui é sobre Elão, tá? Então esse povo aqui, ele estava localizado próximo ao sul ali do Iraque. Eles eram politeístas e eles tinham uma deusa que eles adoravam mais, vamos dizer assim, que estava ali no topo, que é a deusa, ela se chamava Kiririsha. E por ela ser uma deusa mulher, isso os historiadores aqui dizem, né, que provavelmente a população, eles deveriam ter uma formação familiar matriarcal, que é uma forma de, vamos dizer assim, das mulheres serem ali a cabeça da casa, vamos dizer assim, né? E que eram lideradas pelas mulheres, tá? E a gente vê essa diferença porque no caso dos israelitas ali, e no caso de Abraão, a gente vê que eles são um patriarcado. Então o homem é que é o cabeça da família, não a mulher, tá? Então tem essa diferença. E posteriormente, Elão, ele também foi dominado pela Babilônia, tá? Mas tem alguns povos que a gente não ouve falar depois, provavelmente foram dominados e, enfim, a história deles acabou. Mas a gente vê que aqui no caso de Elão, no livro de Atos, que aqui a gente está em Gênesis, né? Então, no livro de Atos, que está lá no Novo Testamento, vai falar sobre que os elamitas também estavam ali, tá? Então, eu vou ler só essa passagem aqui para vocês, que está em Atos, no capítulo 2, versículo 9. Fala assim, ó: somos partos, medos, elamitas, tá? Então, Elão aqui, os elamitas vêm desse povo de Elão, tá? Então, não vou nem ler o resto, que ele vai falar de outros países. Mas aqui em Atos, no capítulo 2, o que esse capítulo está falando, tá? Aqui Jesus já havia sido crucificado e os discípulos, eles estavam sofrendo uma perseguição por conta disso. E antes de Jesus morrer, ele fala para eles permanecerem em Jerusalém, que haveria de descer, né, o Espírito Santo. E eles aguardam isso. E nesse momento aqui no capítulo 2, eles estavam reunidos em um local com várias pessoas
E haviam ali vários povos, tá? Então, entre esses povos haviam os elamitas. E desce, e fala aqui na palavra que o Espírito Santo, né, que vem como um som, como de um vento impetuoso ali, enche aquele lugar onde eles estavam e desce línguas sobre cada um deles ali. E eles começam a falar a língua daquelas pessoas que estavam ali, que eram vários povos distintos. E a gente sabe que eles, assim, a maioria, né, no caso dos discípulos que seguiam a Cristo, não todos, né, mas eles não tinham, assim, capacidade, eles eram simples, pessoas humildes. E eles são capacitados por Deus para falar outras línguas, para pronunciar, na verdade, as boas novas, né, do Evangelho de Cristo. E ali a gente vê que os elamitas estão aqui. Então a gente vê que Deus tem uma redenção para o povo, né? Não só para o povo de Israel, mas para todos os povos, que ali eles eram gentios, né? Tá? Só para dar uma atualizada aqui. E aí o próximo que a gente tem informações aqui é sobre Sodoma e Gomorra. E aí aqui, esse povo aqui era terrível, gente. Tem bastante informação, que fala que na tradição rabínica, na Mishnah, que chama, eles têm informações aqui de que Sodoma e Gomorra, o povo, eles eram muito gananciosos, eles tinham um apego excessivo à propriedade deles, tá? Isso demonstra, assim, também falta de compaixão, né, com os outros, com os estrangeiros, e diz que eles eram blasfemos e sanguinários, tá? E eles tratavam os seus visitantes de uma forma sádica, tá? Então, o que é o sadismo? Tá? Sadismo são aquelas pessoas que sentem prazer com o sofrimento alheio, tá? E com os forasteiros, que é aquelas pessoas que vinham de fora, eles tinham uma prática que chama cama de Sodoma. E essa prática era assim, eles pegavam as pessoas, colocavam elas numa cama que eles tinham, e se essa pessoa ela fosse maior que a cama, o seu membro era cortado, para que ele ficasse do tamanho da cama. No caso, se ele fosse menor que a cama, ele era esticado, essa pessoa era esticada, tá? Então, essa era uma prática que eles tinham. E um outro item aqui, que é a sodomia. E o que é a sodomia? Inicialmente, eles mencionavam que a sodomia eram relações sexuais, mas depois eles foram vendo, né, ali estudando esse povo, eles viram que eram, na verdade, relações homossexuais entre homens, e eles tinham também uma prática de estupro coletivo, tá? E essa prática aqui de estupro, enfim, de abusos, a gente vai ver isso na história mais pra frente, quando Sodoma e Gomorra é destruído. Então guardem isso, futuramente a gente vai falar sobre isso. E aí os outros povos aqui, no caso Elazar, Goim, Admá, Zeboim e Zoar, eu não encontrei informações. Só Zoar, que futuramente também, quando a gente falar dessa parte da destruição de Sodoma e Gomorra, quando Ló ele foge, ele pede para ir para Zoar. Então essa cidade ela não é destruída, porque Ló fica ali e pede para ir para lá, tá? Então só basicamente isso. Aí tem aqui também uma outra figura de um outro reino aqui, que é Melquisedeque, que é do reino de Salém, tá? Então, depois, na segunda parte do estudo, eu vou falar sobre ele específico. Mas só para dar uma pincelada aqui, Salém significa reino de paz, tá? E os historiadores também dizem que provavelmente foi a Jerusalém primitiva, tá? E são essas informações que a gente tem aqui sobre esses povos. Aí, assim, falando especificamente sobre o texto em si, a gente vê aqui que no começo do capítulo vai falar sobre essa batalha que acontece entre 4 reinos contra 5. Esses 4 reinos que Kedorlaomer, que era vamos dizer assim, o chefe, né, o principal ali, esses 4 reinos, eles conquistaram outros reinos, só que esses reinos, que inclui aqui Sodoma e Gomorra, eles estavam abaixo, né? Então, esses que estão abaixo aqui, eles chega um momento que eles se rebelam. E por que eles se rebelam? Porque conforme um reino conquistava o outro, eles tinham que pagar tributos. Então, tudo aquilo que eles conquistavam, eles tinham que compartilhar com esses reinos. E aí, cada vez mais, eles se tornavam mais poderosos e mais ricos. Enquanto que os outros estavam sempre trabalhando, sempre, tudo que eles conquistavam, eles tinham que dividir. Né? Então, chega um momento, eles ficam 12 anos vivendo isso, e chega um momento que eles se cansam, e aí fala aqui que eles ficaram 12 anos. Então, no 13º ano, eles se rebelam, e aí fala também aqui na palavra que no 14º ano,
esses 4 reinos que eram poderosos, eles vão e fazem aqui, vão atrás de outros povos. E fala que eles feriram vários povos e tal, então provavelmente eles estavam conquistando ainda, né? Conquistando muitos povos. E nisso sai esses 5 reinados que eram subjugados e eles vão contra esses 4 reinos porque eles queriam a liberdade deles, né? Só que o que acontece? Eles perdem essa batalha. Então, assim, e isso, assim, antigamente era muito comum, tá? Ter várias batalhas nesse sentido. E eles perdem essa batalha e nesses reinos aqui que tá Sodoma e Gomorra, que tá o quê? O sobrinho de Ló. E eles diz aqui na palavra que eles saem fugidos, alguns caem em poços de betume e outros fogem para o monte. E dentre, no caso da família ali de Ló e os servos dele, uma pessoa consegue escapar. E ele lembra o quê? De Abraão. Então ele vai até Abraão e conta que o sobrinho dele havia sido pego e tudo havia sido saqueado, né? Isso era também uma prática muito comum, porque conforme um reino batalhava contra outro, o que perdia, eles iam lá e faziam um limpa, né? Pegava tudo que era de valor, tudo, as pessoas, as crianças, tudo, e levavam para si, né? Eles conquistavam aquilo, né? Então, eles pegavam tudo para eles e eles se tornavam cada vez mais poderosos. E Ló estava no meio daquilo. E a gente vê aqui que no capítulo anterior, o que aconteceu com Ló? Ele tem um probleminha ali com Abrão, ele ainda morava com Abrão, e eles chegam numa conclusão de que era necessário eles se separarem. Porque eles haviam já conquistado muitas coisas, estava tendo problema entre os pastores deles e tal, e Abrão fala para Ló, olha tudo aí, a terra que você escolher é sua. E o que Ló faz? Ló escolhe Sodoma, esse local de Sodoma. E, enfim, no estudo anterior a gente viu todas as coisas ali. E a gente vê que não foi uma atitude boa. E agora Ló está colhendo as consequências da atitude dele, tá? E aí ele é levado cativo. E quando esse servo, ele sai e vai e fala para Abrão, Abrão, ele não hesita. Ele tem ali os aliados dele, que é Aner, Escol e Manre, e ele chama esses aliados e eles pegam 318 homens capazes e vão atrás de Ló. E aí uma coisa que pra mim, depois assim que eu li o texto, que eu fiquei assim, caiu a ficha assim, sabe? Eu fiquei pensando, eu falei, cara, Abrão, ele não era um povo ainda. Deus tinha uma promessa, né, que a gente vai ver, uma promessa para ele de que ele se tornaria uma grande nação. Porém, naquele momento, ele ainda não era um povo. Ele tinha ali os servos, enfim, todas as coisas dele. Ele era um homem rico, mas ele não era um povo. E a gente vê aqui na história que Abraão, assim, ele não era um homem militar também, né? Vamos dizer assim, um homem de guerra. Porque a gente vê que Davi tinha isso, né? Na história de Davi, Davi foi um cara que depois ele virou rei e tal, e ele tinha essa coisa de guerrear. Mas Abraão não. Abraão aqui, ele sai de uma terra rica, vai para a terra que Deus manda ele ir, e ele, né, enfim, ele era um homem normal, vamos dizer assim, né? E a gente vê aqui que ele vai atrás do sobrinho dele, ele batalha contra esses reinos que eram poderosíssimos e ele vence, tá? Ele vence esses povos. Então, assim, fica evidente aqui que Deus estava com Abrão. Só que, assim, Deus não dá uma palavra para Abrão, assim, ó, Abrão, ele tinha dado antes, né? Mas nessa situação aqui, Abraão vai, né? E a gente vê que Deus estava com Abrão. E algo sobrenatural aconteceu. Parece muito natural que a gente lê essa passagem, assim, parece que, né, não tem nada demais, assim, mas a gente vê que tem algo sobrenatural. Porque esses reinos, esses 4 reinos aqui, além deles terem, né, batalhado contra esses 5 que perderam de novo, eles haviam ferido outros reinos. Então eles eram muito poderosos. Eles não eram qualquer pessoa, qualquer reino, sabe? Então é isso que eu queria assim trazer pra gente pensar, refletir a coragem de Abrão e como ele não negociou, sabe? Não negociou, ele não foi lá para negociar com esses povos. Ah, eu te dou algo em troca, você me devolve meu sobrinho e tal, não. Ele simplesmente vai lá e guerreia, sabe? E pra mim também uma outra questão, a segunda questão que ficou forte, foi uma mudança de caráter de Abrão. Como eu disse dessa questão de negociar,
Por que eu pensei nisso, né? Que no capítulo 12, na metade do capítulo, vai falar que teve um momento da história que ficou bem difícil para eles por conta da fome e Abraão decide ir para o Egito. Só que o Egito, a gente sabe que o Egito era complicado, né? E o que Abraão faz? Abraão, ele teme pela vida dele, porque a esposa dele, Sarai, era uma mulher linda. Então ele pede para Sarai, para ela mentir, falando que é a irmã dele, para que ele não fosse morto. Só que essa atitude dele gerou umas consequências terríveis, porque Faraó pega a esposa dele, Sarai, como mais uma de suas mulheres, e depois tem outras consequências ali. Acontecem pragas por conta disso, e aí no fim Abraão passa vergonha, né? Que aí ele tem que falar que, né, que ela é esposa dele e tudo. E pra mim ficou forte isso, porque a gente vê aqui que ele entra dentro desse local e ele tenta negociar, né, mentindo e tal. E aqui a gente vê que ele não tenta negociar a vida de Ló com esses caras, né, com esses homens poderosos. Ele simplesmente vai lá e guerreia, sabe? Encara a situação. Não sei, pra mim ficou forte isso. Não sei se pra você ficou evidente isso. Se você tiver outro clique assim, que Deus tenha dado sobre essa passagem, coloque aí nos comentários, né? E isso pra mim ficou forte, assim, nessa mudança de caráter de Abraão. E a gente vê algo sobrenatural acontecer. Abraão ir lá lutar contra esses reinos poderosos e trazer o sobrinho dele de volta, né? E a gente vê assim que com a nossa vida pode ser assim também, sabe? Deus está com a gente, né? E às vezes a gente só vai perceber aquilo depois que passa a situação, sabe? Fala, nossa, passei por essa luta e agora eu percebo que Deus estava comigo ali. E é interessante que depois que passa tudo isso, aí ele encontra com um cidadão, uma pessoa totalmente inusitada ali no meio daquela história, que é Melquisedeque, que é um rei. Então assim, a gente para pra pensar, tudo bem, Abraão era um homem rico, mas tinha um rei, um cara que era acima, que além de ser rei, ele era rei sacerdote, ele era um homem, uma posição assim muito alta. E ele vai de encontro com Abraão, leva um alimento para Abraão, assim, para, né, recobrar a força de Abraão e diz para ele, né, que bendito é o Deus que entregou nas mãos dele os seus adversários, né? Então assim, parece que Deus assim, eu percebo nessa passagem, eu penso às vezes na minha vida, em outras situações, que às vezes Deus coloca pessoas assim para falar, ó, né? Deus estava contigo ali naquele momento difícil. Às vezes parece que naquele momento difícil, naquela bagunça, naquela guerra, Deus não estava ali, mas Deus estava. E Deus fez ele prevalecer de toda aquela situação complicada. E na sequência disso, a gente vê que o pessoal de Sodoma, né, o reino lá de Sodoma, ele vai de encontro com Abraão e ele tenta negociar com Abraão para que Abraão ficasse com as coisas e deixasse as pessoas. Só que Abraão não negocia, né? E a gente vê assim a astúcia, né, do pessoal de Sodoma, assim, né, querendo criar assim um vínculo, uma aliança com Abraão, mas Abraão não aceita isso. E aí ele ainda fala, né, não, eu quero Ló, tudo que Ló tinha, né, ele consegue de volta e ele não negocia nada com esse povo, porque ele sabia que não dá para negociar. Então tem coisas na nossa vida que não dá para negociar, sabe, gente? A gente lê essas histórias e a gente vê assim que às vezes tem que ser sim, sim, não, não, sabe? É ou não é? E aí com Abraão foi assim, ó, não, eu quero meu sobrinho de volta e as coisas dele e aquilo que os meus aliados ali comeram e tudo, é só isso que eu quero, não quero fazer aliança com vocês. E a gente vê isso que é caráter, né? O caráter de Abraão, ele tinha um caráter, ele não ia negociar isso com ninguém, né? O que mais, gente? Acho que é isso desse capítulo, não vou me estender mais. No próximo capítulo, a gente vai estudar, então, essa pequena passagem de Melquisedeque, esse pequeno encontro, e a gente vai ver aqui que tem muita informação interessante no Novo Testamento, tá? Que faz um cruzamento aqui entre Jesus e Melquisedeque. Né? Parece meio estranho, mas a gente vai ver que tem uma relação interessante aqui. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.